Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no seu capítulo 5, versículo 21. Aleluia, aleluia. Noite da ceia da vitória. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, igreja. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Aleluia, aleluia. Pois, assim como o Pai ressuscita o morto e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Nesta ceia da vitória, nós estamos alegres diante de Deus, porque o nosso Deus nos garante a vitória. Ele mandou anunciar para a igreja. Aleluia. É o mês de pódio, é o mês da vitória, é o mês dos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É o mês em que até aquilo que está morto na tua vida, a partir de agora, ele começa a tomar vida, em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Pode agora mesmo começar a tocar naquela área que está mortificada, porque quem ressuscita é Deus, quem vivifica é Deus, quem dá vitória é Deus, aleluia. O nosso Rei Jesus, Ele é mais do que vencedor, Ele venceu a morte. Não há nada na tua vida que esteja morto, que Ele não tenha poder para ressuscitar e para vivificar. Nessa noite de ceia da vitória, o recado dos céus para mim e para você é que do mesmo jeito que há mais de 2000 anos atrás Ele venceu a morte e Ele ressuscitou, nessa noite há poder nele para ressuscitar as áreas da tua vida que estão mortas, em nome de Jesus. Não há uma área sequer que não venha a ser vivificada. Aleluia, aleluia, aleluia. A vitória de Jesus, Ele venceu por mim, Ele venceu por ti e Ele te garante a vitória. Você poderia estar celebrando, porque nessa guerra, nessa batalha, você não chega de mãos vazias, você já chega com um trunfo na mão, porque a morte de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, Ele te garante a vitória. Quando você chega para guerrear, você não chega com tuas próprias forças, você chega com a percentagem da vitória garantida por Cristo Jesus. Você já poderia estar rindo da cara do capeta, porque aquele que venceu, aquele que esmagou a cabeça dele, é o mesmo que está do teu lado, é o mesmo que está do teu lado e te garante a vitória nessa noite, em nome de Jesus. Você precisa entender que a vitória de Jesus, ela é completa. Quais são os elementos? Aleluia, em nome de Jesus. Quais são os elementos que unidos conseguem atribuir vitória a alguém? Para que tenha vitória, é necessário que antes haja uma batalha. Isso é válido para nós no âmbito espiritual, isso é válido no esporte ou no desporto, como é proferido em outros países de língua portuguesa, em nome de Jesus. Então, igreja, você precisa entender que houve uma batalha, que houve uma guerra ferrenha entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Tinha regras estabelecidas para que eu e você venhássemos a vencer e a ter vitória. Teve protocolos, teve regras estabelecidas para que Jesus viesse a cumprir todas elas e nos garantir a vitória. Essa vitória teve conflito,
entre o reino dos céus e o reino de Satanás. E quem saiu vencedor é Jesus Cristo de Nazaré. Não há uma regra estabelecida no protocolo desse reino que Jesus não cumpriu. Ele cumpriu tudo. Aleluia. Se você ver hoje as vitórias que são atribuídas no âmbito de futebol, tem um órgão especializado em nome de Jesus, que protocola, que faz as regras em nome de Jesus. E para que um time venha a ser considerado vencedor, ele precisa cumprir as regras estabelecidas pela FIA, em nome de Jesus, pela FIFA, em nome de Jesus. Eu creio que a FIA é da Fórmula 1, em nome de Jesus. Entenda, por amor de Deus, que isso é muito importante para que você venha, em nome de Jesus, com muita alegria nessa noite, celebrar a maior vitória da humanidade. Em nome de Jesus. São estabelecidas regras, são estabelecidos decretos, são estabelecidas normas que precisam ser cumpridas. Nenhuma delas Jesus deixou de cumprir. Aleluia. Toda a regulamentação estabelecida após a queda do homem, Jesus cumpriu tudo. Jesus desceu e cumpriu a lei por completo, por completo, por completo. Não há nada que deixou de ser cumprido. Então, não há nada que diabo e Satanás possa te acusar. Tudo foi cumprido. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer: até que a morte foi vencida, foi tragada. Ela vai dizer no livro de 1 Coríntios 15, 56. Ora, aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A morte foi vencida. O aguilhão da morte é o pecado. E do pecado veio a lei. E tudo isso foi vencido por Jesus. Jesus venceu tudo. E inclusive a morte. A morte foi tragada. A morte foi vencida. Jesus pagou um alto preço. Cumpriu tudo que fora estabelecido pelo reino. Cumpriu tudo para o meu resgate, para o teu resgate. Cumpriu tudo e superou. E superou, e superou. E ele nesse momento está sentado no pódio, no maior pódio que a humanidade já viu. Ele está sentado à direita do poder. Ele está sentado à direita do poder, reinando em glória e garantindo a minha e a tua vitória. Ele está no maior pódio. Aleluia, aleluia. Não é uma taça corruptível que ele nos dá uma coroa incorruptível. Aleluia, aleluia. Por ele estar sentado à direita do poder, ele consegue nos garantir as vitórias do tempo presente e do tempo futuro. Aleluia. Ele é mais do que vencedor. Não há ninguém que está sentado lá. É somente Jesus. É Jesus de Nazaré que já está assentado. E ele diz nessa noite, para mim e para você, que do mesmo jeito que ele venceu, você também vencerá. Você vencerá. Você é mais do que vencedor. A vitória ela é certa e ela é inevitável para nós que estamos posicionados. Então, se talvez você pensava que era pela tua força, pode ir descartando. Pela tua força, você não vence uma.
Aleluia. Aleluia. É pela força do mais do que vencedor. É pela força daquele que já pisou a cabeça do nosso maior inimigo. É pela força de Jesus. É pela força de Jesus. É pela força de Jesus. Deixa eu exemplificar para você. Quando essa guerra se avizinha de você, você já pode, antes mesmo de guerrear, abrir a sua boca e declarar: eu sou mais do que vencedor. Mas você ainda não competiu, você ainda não guerreou, você já vai dizer para o inimigo: a minha vitória, ela já é certa. Antes mesmo que viesses a esse mundo, ela já é certa. Ela já é certa na minha e na tua vida. Você é mais do que vencedor. Por isso, quando o Senhor aparece e nos anuncia que esse mês é o mês da vitória, que essa ceia é a ceia da vitória, essa ceia é um divisor de águas, não é coincidência que o dia 1º é hoje, que o dia 1 é hoje, que é hoje que nós celebramos a ceia da vitória. É a ceia da vitória, é a ceia da vitória. Essa ceia é para os mais do que vencedores, é a ceia da vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ao que vencer, lhe concederei, escuta, em nome de Jesus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode olhar para o diabo e dizer que tu vai vencer, que tu já é, aliás, mais do que vencedor. Pode olhar para a cara dele, pode olhar para a cara desse infeliz, pode olhar para a cara desse miserável e abrir a tua boca e declarar que há mais de 2000 anos atrás você já é um derrotado, você já é um fracassado. O meu Jesus, o nosso Deus, já venceu, já venceu, já venceu. Aleluia. A vitória ela é certa. Não há nada que você não venha a vencer. O último inimigo foi vencido. O último inimigo foi derrotado. Se até a morte foi vencida, foi derrotado, o que é o teu problema? Ai, 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 ai. O teu problema não é nada para Jesus. Aleluia. Talvez até agora você aplicou as tuas forças, mas não é pelas tuas forças. É a força de Jesus que está em você. É a força de Jesus que impera na tua vida. É a força de Jesus que te garante a vitória. O que quer dizer? Quando você faz um esforço de 10%, a força de Jesus vem em cima e Ele multiplica. Ele multiplica. No inferno não é 10% que aparece, é 100%. É conclusão, é concluído. Araia, cia, xandarabias. A minha vitória ela é inevitável. A tua vitória, ela também é inevitável. Aleluia! O Rei Jesus é vencedor. O Rei Jesus venceu. Ele venceu todo o pecado. Ele venceu o aguilhão da morte. Ele venceu a lei por completo. Ele venceu esse problema. Ele venceu. Ele venceu. Esse problema que te aflige foi vencido por Jesus. Você pode dormir tranquilo, porque Jesus já venceu por mim e por você. Tudo que nós temos que fazer é nos apegar na palavra de Deus, é continuar na jornada, porque a vitória, ela já é certa. O diabo e Satanás,
Ele ruge como leão, mas ele não é leão. Ele te atormenta como Golias, mas é apenas uma pedra que vai destruir. A pedra era pequenininha demais, mas não foi pela força de Davi, não foi pela pedrinha que ele pegou do rio, é pela palavra de fé, é pela convicção da vitória que saía da boca de Davi. Eu te desafio nessa noite da vitória, você abrir a tua boca como Davi e pegar naquela pedrinha pequenininha e atirar na cara do diabo e declarar para essa área que você é mais do que vencedor. Se a área for emocional, abra a tua boca e diga: eu estou no mês da vitória e o primeiro dia é o dia da vitória de Jesus. Não é à toa que nós começamos o primeiro dia com a vitória de Jesus. É para dizer que todas as demais não são nada, elas vão acontecer impreterivelmente na minha vida e na tua vida. A vitória ela é certa, a vitória ela é certa. Tem um Davi ali em nome de Jesus. Tem algum Davi ali em nome de Jesus? Que é tenro, que és novinho, mas que tem fé, mas que tem convicção, que aquele que guerreia por ele, aquele que pleiteia as suas guerras, é mais do que vencedor, é mais do que vencedor. O Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus em cuja presença nós estamos, é mais do que vencedor. Ele venceu a tua enfermidade. Ele venceu o teu fracasso. Ele venceu a prostituição. Ele venceu a pombagira. Ele venceu a escassez. Ele venceu a espada. Ele venceu a morte. Ele venceu a ansiedade. Tem ansiedade ali, ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a pobreza. Ele venceu a tua dívida. Ele venceu a escassez. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, igreja, aleluia, 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 aleluia. Não há nada que venha a existir nos céus e na terra que Deus não tenha vencido. Não há um problema que você venha a passar no tempo presente e vindouro que Jesus não tenha vencido. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Ele está sentado no maior pódio, ele está sentado no trono. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Deus tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino reina sobre todos. Palavra de Deus no livro de Salmos 103. O Senhor Deus tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino domina, reina sobre todos os reinos. Tem alguém entendendo o mistério? O reino dos céus, o reino de Deus, domina sobre o reino do teu maior adversário. Tem alguém entendendo o mistério? O reino de Deus domina sobre a área em que você muito foi afligido. O reino de Deus tem poder e autoridade para outorgar nessa noite, na tua vida, vitórias, diplomas de áreas em que muito você foi afligido. Aleluia, aleluia, aleluia. A área em que muitos são afligidos por pombagiro, a área da sexualidade, onde muitos têm tido derrota, o Senhor nessa noite outorga para você diploma de vitória, porque o reino de Deus domina sobre todos os reinos.
Pastora, qual é o diploma que eu recebo nessa noite? Mais do que vencedora na área da sexualidade, mais do que vencedora e apta para libertar a muitos. Aleluia, aleluia, aleluia. E talvez a área financeira seja uma área em que o diabo e Satanás tem dado com ímpeto à esquerda, à direita. Você se programa para ter vitória, mas ele entra com preocupações, ele entra com dívida, ele entra com empréstimo, ele entra com enfermidade. E quando você percebe, quando você dá por si, o dinheiro já foi e a conta está vazia. Nessa noite, um diploma te é otorgado por Deus. É o diploma de mais do que vencedor sobre o espírito da miséria, espírito da falência, espírito da desgraça, espírito da fome, espírito da seca, espírito da escassez, espírito da dívida. Tem alguém recebendo o diploma ali em nome de Jesus? Você é especialista em finanças, especialista em arrancar os outros irmãos da dívida, especialista em levar esperança na Yacia Xandarábia. Nessa madrugada da vitória, nessa noite da vitória da ceia, o Senhor está atribuindo o diploma. Tem alguém recebendo? Eu também recebo em nome de Jesus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Declara comigo. Nessa noite da vitória, eu recebo o meu diploma de mestre na área em que muito fui afligido. E eu me comprometo, e eu faço juramento diante de Deus, de que vou ajudar a libertar os outros, os cativos, os meus irmãos, que ainda são reféns da mesma área. Celebra a Deus, celebra a Deus, celebra a Deus. Receba o teu diploma, irmão Alexandre. Irmã Fabiana, receba o teu diploma. Missionária Suiane, receba o teu diploma. Missionária Ana Cláudia, receba o teu diploma. Igreja, receba o teu diploma. Eu não sei qual é a área, mas Ele está distribuindo. Ele está otorgando nessa noite. Receba, receba, receba. Na noite da ceia da vitória, em que você está sentado à mesa do Pai, em que você está sentado à mesa, Ele está sentado à mesa, aleluia, nessa noite, está distribuindo o diploma, está distribuindo vitória, em o nome de Jesus, aleluia. Eu sou mestre nas áreas em que o inimigo muito me afligiu.